epiladora de sucesso, tudo bom com você? Se você quer lotar a sua agenda, se você quer ter um diferencial, então vem comigo nessa live que hoje vamos tirar muitas dúvidas sobre foliculite. Então, se você tem um cliente que sofre com foliculite, ou até mesmo se você atende e faz lá a epilação e aí depois surge aquelas bolinhas, né? Aqueles pontinhos pretos aí na pele. Então você pode ficar atenta se o seu cliente reclama aí com as coceiras, né, no pós-epilação. Então vocês podem ficar atentas, né, todo esse procedimento que vocês vão hoje tirar todas as suas dúvidas, vão aprender muito sobre foliculite, principalmente no pós-epilação. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite, meninas, boa noite, epiladoras de sucesso, tá? Vamos tirar hoje muitas dúvidas, vamos falar sobre foliculite. E se você atende ali o seu cliente, se você faz um processo ali de remoção dos pelos, se você faz o processo de epilação, e aí acontece muito, né, que é o quê? Surgem aqueles caroços logo após. Você realizou o procedimento, você fez lá, usou uma boa cera, realizou todo o procedimento e no final das contas surgiu aquelas bolinhas vermelhas. Então, o que é isso e como podemos tratar, tá bom? Deixa eu só fechar aqui a porta para não acontecer barulhos. Então, gente, sabe aqueles pontinhos quando você faz a epilação e fica lá, né? Principalmente aqueles pontinhos avermelhados. Assim que você termina ali de remover os pelos, o que é que acontece? Você faz a epilação, você fez ali o processo, você utilizou um bom pré-epilatório, você utilizou uma boa cera, e aí quando você vai retirar os pelos, ficam uns pontinhos. Vamos lá entender primeiramente como é esses pontinhos. Gente, vocês utilizam uma cera morna, não é isso? Então temos lá a temperatura da cera, que já vai atuar ali na questão da pele. Nossa pele, ele tem canais receptivos ali, canais que são sensitivos, eles vão receber toda aquela sensação, aquele estímulo, e eles vão dar respostas imunológicas quanto a isso. Então, quando ele pega lá aquela resposta que ele tem lá imunológica, quando ele pega aquela sensibilidade ali, entende a questão da temperatura da cera, ele dá uma resposta para isso. E aí vai surgir lá logo depois, o que é que vai acontecer? A pele, ele para reagir, ele faz o seguinte, ele vem e cria todo um mecanismo que é a vasodilatação. A vasodilatação chama-se de processo inflamatório. Por quê? Ele vai encaminhar ali, que são os neutrófilos, são como se fossem os soldadinhos ali que vai atuar naquela inflamação e vai fazer o quê? Regredir a inflamação. Então, durante alguns dias, essa inflamação ela tende a regredir, tá? Porque vai atuar dessa forma. Então, quando a gente faz ali, né, remover os pelos, a pele vai atuar ali na defesa, né? Vai criar uma vasodilatação e ali o sangue ele vai para a superfície do tecido, entende? Porque quando ele for jogar o sangue para a superfície do tecido, vai ter ali todo o processo de nutrição e etc. Para fazer o quê? Todo aquele estímulo que você causou, que foi físico, porque quando a gente retira o pelo, ele não cai naturalmente. Todos os pelos do nosso corpo, eles caem, eles mudam todos os dias. E quando retira, eles fazem o quê? Eles criam um novo processo. Então, quando ele cria esse novo processo, tá? Vai surgir aquelas bolinhas logo depois, né? Que são aqueles pontinhos ali vermelhos. Isso porque houve vasodilatação, ok? Então, essa vasodilatação, ela vai surgindo também o quê? O tecido, ele começa a criar mecanismos de defesa, ou seja, tecidos por cima de tecido, para fazer o quê? Gerar esse mecanismo para fazer com que a pele reaja ali naquele processo e, por si só, né, reagindo a todo o processo, ele vai fazer ali, a tendência é criar muito mais camadas. E aí surgem o que, gente? Os pelos encravados, tá? Quando a gente não entende, nossa, como foi que isso tudo aconteceu? Pronto, você já tem aqui a base
para você entender todo o mecanismo dessa ação. Assim que você utilizar ali o recurso da cera já aquecida, então você vai entender que a pele com aquele procedimento, ela vai ter um processo de reação. O que você tem que fazer? Controlar o processo de reação, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Assim que você finalizar ali a sua epilação. Então, a foliculite nada mais é do que um processo inflamatório gerado ali realmente. Se você pode utilizar a cera de boa qualidade que for, mas mesmo assim vai acontecer um processo reativo. Então, você já entende logo que é o seguinte: aconteceu esse processo reativo, você já tem ali, avisa para o seu cliente que possa ser que surja ali o processo da foliculite. E aí você tem que entender todo esse mecanismo para você explicar para ele já ficar ciente e não ficar achando que foi ali a sua epilação que foi mal feita, tá? Porque se você não explica isso para o seu cliente, o que é que acontece? Ela vai chegar ali para uma outra pessoa, para um outro profissional e vai falar mal da sua epilação, porque você não fez como deveria ter feito, entendeu? Então, você está aqui, você está entendendo todo o processo, como é causado e como você pode controlar. Então, se você sai daqui e você não aplica, né, a forma correta como é feita, o seu cliente vai acontecer ali o processo de reação, ele vai ter ali a foliculite pós-inflamatória ali no seu pós-epilação e simplesmente ele vai sair dali. E se acontecer isso com frequência, porque o cliente está ali para fazer, né, para resolver um problema. E se você não consegue resolver o problema, ele vai passar para um outro profissional que resolva. E por aí vai. E ele vai chegar no outro profissional e ele vai falar mal, vai achar que foi o seu método, que foi a sua mão, que não foi ali, né, que não resolveu todo aquele problema que era para ser resolvido. Então, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntinhas aqui, meninas, deixa eu ver aqui. A Design Depil, né, disse que realmente isso acontece comigo, bolinhas brancas, né, o que fazer? Então, são bolinhas brancas, se há a presença, né, do pus, da massinha, você precisa ver. Então, realizou o processo de epilação, o que a gente vai trabalhar, gente? Primeiramente, ativos que são fungicidas, que são bactericidas, né, que vão eliminar ali as bactérias da superfície da pele e vai fazer o quê? Assim que você terminar o seu processo de epilação, você vai orientar o seu cliente a realizar ali a manutenção em casa, porque nada adianta do que você utilizar vários recursos ali para tratar a pele dele e ele chegar ali, utilizar uma calcinha que está úmida, né, de suor, usar a toalha de vários outros dias e enxugar a região, né, tá cheio ali de bactérias, proliferando bactérias. Então, você ter toda aquela manutenção que você tem ali no seu ambiente, o cliente não resolver esse problema em casa, tá? Não ter a manutenção em casa ou utilizar ali a bucha vegetal e, por consequência, vai ter ali a alimentação de bactérias e etc. Então, você precisa orientar, terminou o seu procedimento, você precisa orientar o seu cliente, tá? Que realmente você tem um procedimento, mas que tem ali também um outro processo para que você trabalhe com clareza. E assim você vai evitar muito ali, né, todo esse processo aí da foliculite. Outra coisa também, gente, foliculite, né, explicando esse mecanismo da foliculite, o que acontece em seguida. Todo esse processo ali que é gerado, a pele tende a ficar, né, hipersensível. E quanto mais a gente provoca sensibilidade na pele, ela tende a criar outro mecanismo de ação. Lembra que no início falamos que a pele ela tem estímulos ali de devolver, né, todo aquele de repor fisiologicamente, todo o mecanismo de defesa? Nossa pele é o nosso primeiro órgão de defesa. O que é que ele vai proporcionar? Mais tecido, né, mais queratina. Então vai engrossar esse tecido. Quando engrossa o tecido, os pelos eles não conseguem ali romper a superfície da pele e eles voltam de novo para a pele, tá? Esse mecanismo ali depois, né, que a gente está aqui utilizando, falando, que é logo após a epilação, ainda não tem pelos. Então, o que é, tá? Lembra o processo reativo? Os vasos sanguíneos vão dilatar
eles vão ali para a superfície. Então, quanto mais, né, circulação, olha só, gente, a coceira nada mais é do que como se fosse uma esfoliação, tá? É o nosso fisiológico fazendo com que? Com que a gente coce ali aquela superfície para fazer ali a circulação fluir mais. Então, eu preciso de sangue para poder nutrir a pele e eu vou precisar de todo esse mecanismo ali. Olha só, cria uma reação após a epilação, que a epilação é um mecanismo de ação de tração ali, você vai trabalhar, e automaticamente eu vou criar ali também nesse processo todo reativo. E para isso, eu vou ter que controlar todo esse processo. Que aí vai ser o quê? O seu pós-epilatório, que vai ter que ser o suficiente para você criar esse tratamento, tá bom? E aí, como é que eu vou criar esse pós-epilatório eficiente? Como é que você vai criar o pós-epilatório eficiente? Gente, lembra que a gente tem esse processo? Você vai precisar o quê? Você vai precisar de ativos que vão hidratar a sua pele, tá? A pele do seu cliente. Quais são os ativos que eu vou trabalhar dessa forma? Quais os ativos que você tem para hidratação? Você tem óleos essenciais, que são regeneradores de tecido? Você pode trabalhar com eles. Você tem ali ativos, né, que são, são ativos ali que vão trabalhar a questão da bactéria, dos fungos. Você pode atuar também dessa forma. Então, coloca ali nos seus protocolos, né, principalmente ativos que são calmantes, tá? Por quê? Você vai fazer o seguinte, todo aquele processo, né, o sangue, a vasodilatação vai acontecer, ou seja, o sangue vai para até a superfície, porque assim você percebe, você realizou o processo de epilação, você retirou ali os pelos, assim que você retira o pelo, né, ali com a cera, a pele vai estar logo vermelha. Isso quer dizer que o sangue foi para a superfície. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acalmar essa pele logo depois. E pensando num processo de hidratação. Então, assim, quando você perceber, o seu processo ali, a sua epilação, vai deixar de acontecer todo esse mecanismo que você epilou hoje e aí com 2, 3 dias vai lá e acontece de novo. Então, isso, né, você pensando nesse protocolo, não vai acontecer. Tá? Você pensando no protocolo seguinte, não vai acontecer, porque você já tem ali um processo regenerador. Faz o teste. Já não vou fazer. Faz o teste. Faz o teste. Tá? Eu já utilizo, mas mesmo assim, poxa, o que é que a pele está precisando? Como foi que você viu, como foi que você avaliou aquela pele de verdade? O que é que ela estava precisando de verdade? Tá? Aposto que você pega uma cliente com a pele super seca, tá? Com pelo, né? Super seco. Você pega ali o pelo e você sente que o pelo está grosso. Que o pelo está com a haste como se tivesse vindo de gilete. Na verdade, você fez com cera. Gente, isso é desidratação, tá? Isso é desidratação. Vocês precisam focar um pouco, trazer um pouco pra cá. Esse raciocínio clínico de vocês, para vocês aplicarem ali na clínica, no procedimento clínico de vocês. Vai evitar muito, né, esse processo inflamatório, tá? O processo inflamatório que é gerado ali no pós-epilação não vai acontecer mais, porque você acalmou aquela pele, tá? Você criou vasoconstrição logo após, em seguida. Pode utilizar, né, esferas de cromoterapia, que são coisinhas, né, mais frias. Pode utilizar ali água termal também, que são elementos mais frios. Pode utilizar ali hidrolatos também, que são elementos frios. Um chá gelado também você pode utilizar no seu procedimento. Então, olha só a infinidade de coisas que vocês podem fazer. Se vocês forem fazer o chá, toma cuidado com o utensílio que você vai utilizar, tá? Precisa estar tudo ok. Você não pode ter ali contaminação cruzada, tá? Mesmas coisas que você utiliza ali na sua casa e você vai utilizar no cliente, porque possa ser que aconteça alguma coisa e aí como é que você vai
né, se defender. Fica difícil, tá? Fica muito difícil você se defender de algo que você está utilizando ali. Por isso que eu falo muito, toco muito nessa tecla. Não façam as coisas em casa, tá? Não faz ser em casa, porque se acontecer alguma coisa, o cliente vai te culpar. O cliente culpa, tá? Gente, o cliente não entende. E você precisa explicar para ele o porquê das coisas. Quando você explica o porquê das coisas, o cliente volta, né? Vai até você. O cliente chega até você. O cliente confia no que você está dizendo. Mas se você não fala isso, se você não expõe isso, infelizmente, o que acontecer tá ali. Se você fez a epilação e logo em seguida aconteceu um processo reativo ali, foi um processo inflamatório, o cliente vai culpar você. Ele vai dizer que a sua técnica foi a sua mão que não foi boa. Foi você que agrediu demais, você que puxou demais, você fez alguma coisa errada. Sempre vai ser assim. Ou você não utilizou a cera que era para ter utilizado. Simples. A temperatura da cera tem que estar adequada. Gente, você precisa ver a temperatura. Se ficou vermelho, passou, viu que a textura da cera não está de acordo, você vai lá e aplica a cera mesmo assim. Vermelho. Vermelho. Gente, tem como fazer uma epilação, principalmente numa região íntima, que é uma região sensível. Íntimo e axila, buço também são regiões muito, muito sensíveis. Então você vai lá, cria todo esse processo, utilizou a cera que não era para ter utilizado, tá? Quanto mais agressiva é a cera, mais irritação você causa. Então vai surgir ali no momento, né, a foliculite, né, o processo reativo ali. Após, no segundo dia, no terceiro dia. Então fala para ela, faz todo o seu procedimento ali, passa o feedback para ela, que é para ela fazer em casa, te ajudar também, tá? Utilizar o sabonete íntimo, para utilizar ali, ajudar naquele processo durante aqueles dias, principalmente. Os 3 primeiros dias são os dias que são cruciais no atendimento, tá? Tanto seu como do seu cliente. Então, utiliza ceras de boa qualidade, tá? Observa também a temperatura dessa cera. Na hora de você estar utilizando ali, a cera não foi no ponto, não tá no ponto certo, ou você ainda não sabe identificar o ponto certo da cera, você usa aqui, ó, faz o teste no seu pulso primeiro antes de passar pro dela, porque se você vê a cera, né, estar mole demais, significa que ela passou do ponto, ela não está na temperatura ideal, e você vai aplicar ali na pele do seu cliente a cera que não está na temperatura ideal. O que é que vai acontecer? Gente, reação, tá? Tração, você fez uma puxada ali do jeito que não devia. Gente, já coloquei aqui vídeos, né? A forma de você aplicar sem você lesionar o cliente, você ter uma mão mais leve, tá? Não existe aquela pessoa que tem a mão pesada, tá? Não tem a pessoa que tem a mão pesada, simplesmente tem técnica até para você pegar na cera. Tem vídeo aqui falando sobre isso, depois dá uma olhada, pega direitinho. Dá para fazer outros tipos ali de epilação, virilha, axila, buço, tudo com a mesma técnica, você pegando ali, ó, como se fosse uma pinça mesmo, faz uma pinça aqui com o dedo. E você tem essa leveza na sua mão, tá? Você pode aplicar. Tudo que você faz, que você tem menos movimento, que você tem menos tração, menos agressão, menos esse tecido vai sofrer. Menos ele vai sofrer. E se a cliente aqui, ó, design depil, colocou também que era a primeira depilação dela. Puxa, gente, pense aí, a pessoa que nunca fez depilação na vida dela, aconteceu um processo desse. Você acha que ela vai querer voltar? Nunca mais ela vai querer saber de cera, a não ser que venha outra pessoa que explique pra ela que não é assim, tal. Então, toma cuidado, tá?
traz para o seu ambiente de trabalho ali aquela segurança, né? Explica para o cliente que realmente, olha, se isso acontecer aqui, olha, você vai fazer exatamente isso aqui que eu tô dizendo, tá? Isso aqui que eu tô dizendo, mas eu vou fazer o quê? Vou hidratar essa pele, vou regenerar essa pele logo em seguida, assim que eu terminar de fazer ali o procedimento. Evita o uso de argila. Eu nunca vi um fetiche tão grande por argila. Gente, terminou a epilação, eu quero usar argila. Por quê? Por que vocês vão usar argila? Se tem tanta coisa para vocês utilizarem, dá até menos trabalho do que vocês usarem argila. Eu quero argila, eu não sei que fetiche é esse que tem em usar argila. Para com isso, tá? Tem outros procedimentos, vocês podem fazer outros protocolos que vocês podem utilizar ali ao invés da argila. Mas eu quero fazer. Não faz, tá? Quando a gente faz a remoção dos pelos, quando a gente aplica ali a cera, a gente remove tecido, o tecido superficial, aquele tecido que tá aqui, ó, pra nos proteger, tá? O primeiro tecido que é de proteção, chamado de células mortas, ele é proteção pra gente. É o primeiro tecido protetor. E o que é que a gente vai fazer em seguida, tá? Vai esfoliar? Não. Até o movimento da sua mão, né, até uma massagem relaxante, você cria esfoliação. Olha que coisa. Até uma massagem relaxante que você vai utilizar óleos, cremes, coisas ali para deslizar o tecido. Observa que tudo que você faz, né, todo o atrito que você gera, ficou vermelho. Olha, processo reativo aí, inflamação. Controla a inflamação, tá? Gente, é surreal, né? Você pegar, consegue perceber, vocês pegam ali o cliente. Muitas das vezes é um cliente que já veio de outras pessoas e aí tá lá aquela borda, né? Principalmente da axila manchada. A forma certinha ali de aplicar cera. Eu vejo isso, eu percebo isso de pessoas que vieram de outros profissionais, tá lá a borda certinha da axila, toda manchada. Às vezes até a região íntima ali, ó. Certinho o processo ali, ó, que passou a cera, toda vez que passa a cera, tá certinho ali manchado. Por quê? Processo reativo. Ficou vermelho, manchou, ficou vermelho, manchou. Tá? Melanina é pra fazer o quê? Tecido é proteção, é o nosso protetor natural. Criou vasodilatação, pau. É mancha na certa. Se não cuidar, é mancha na certa. Aí o cliente sai de lá, você só passou um gel e oi, tchau, vai embora. Até o mês que vem, até daqui a 20 dias, 15 dias, sei lá. E aí você volta. Gente, para com isso, tá? Para de criar processos que vão irritar mais aquela pele. Você tem que trabalhar a questão do tratar, do cuidar, do amenizar. É tão lindo ver uma pele branquinha ali, ó, sem mancha, sem foliculite, sem nada, totalmente hidratada. O cliente fica feliz, muito feliz. Ele vai te indicar para milhares de outras pessoas com toda a felicidade do mundo, com toda a empolgação do mundo, tá? E tá aí, porque você fez algo que foi simples, não precisa de muito protocolo, não precisa de muita coisa, você só precisa de uma solução, um único ativo. Uma única solução para o cliente, tá? Não precisa de muita coisa. Eu não tenho alta frequência, uso o óleo essencial. Eu não tenho um óleo essencial, eu tenho um LED, utilizo o LED. Eu tenho uma máscara calmante, utiliza a máscara calmante, tá? Utiliza a máscara calmante, deixa lá, não retira, tá? Tem um tempo certo de retirar. Ó, faz ali a bandagenzinha, ó, pega aqui o algodão e vai batendo ali para retirar o processo. Ou então, olha, assim que você chegar em casa, você vai tirar isso aqui com água, sem esfregar muito. Vai retirar lá no chuveiro. Poxa, gente, tem tantas outras formas. Eu já deixei tantos outros protocolos aqui que vocês podem utilizar
Mas não, só querem usar argila. Só querem usar argila. Pra quê? Tá? Pra quê? Fernanda Soares, consegue participar, ótima live, e precisava fazer um depoimento sobre isso, que vivenciei quarta com um cliente. Fez aqui? Chama aqui que eu te aceito, e aí você pode contar o seu depoimento. Ó, design depil. Vou retornar domingo para fazer argila verde. Falei para ela não usar calça jeans, calcinha de renda e trocar a toalha. Só argila resolve. Só argila resolve. Falei para usar esses dias até ir lá sábado, até ir lá. E sabão de enxofre ou bactericida. Olha só. Realizou o processo hoje, epilou a cliente, fez lá o pré-epilatório, fez a higienização. Pré-depilatório é higienização. Higienizou a cliente, retirou a cera, ou colocou a cera, retirou o pelo. É tratamento agora. Pós-epilação é tratamento. Ah, eu vou tirar ali com o óleo, né, removedor. Gente, óleo removedor, para quem utiliza óleos essenciais, o óleo removedor é o seguinte, ele é um óleo mineral, tá? O óleo mineral, ele é processado ali várias outras vezes. Tipo, pega um pouquinho do óleo, mistura com outras substâncias, inclusive com petrolatos, e aí filtra, ele fica bem fininho, tá? É um óleo que você aplica na pele de manhã e de noite ele ainda tá lá na pele. Ele não absorve de forma alguma. Ou seja, ele é filme. Filme que eu falo é porque aqui a gente chama de... Tem aqueles plásticos de enrolar as coisas, tá? De comida e tal. Aqui a gente chama de plástico filme. Então, quando eu falo filme, né? Que é esse processo de embrulhar, tá? Igual plástico filme. Você vai ali e embrulha. Quando você embrulha com plástico filme, não tem mais nada ali que penetre, não é assim? Então, a mesma coisa. Aí você vai lá e usa o óleo mineral para remover a cera. O que acontece? Aí depois eu vou utilizar o óleo essencial. Gente, o óleo essencial não vai para lugar nenhum. Primeiro que ele nem pode ser utilizado ali com produtos que são derivados do petróleo, tá? Ele não pode ser utilizado com óleos vegetais, com substâncias, com cremes, senão dá reação. E reação adversa perigosa, porque você vai estar colocando... Lembra que o óleo essencial é a pessoa lá na outra live, eu expliquei dessa forma, né? É o adulto que está entrando numa festa com uma criança. É o óleo essencial, é o adulto que está entrando numa festa com uma criança. E ele fala lá pro segurança, olha, tá aqui comigo, eu tô olhando, tá em segurança aqui comigo e tal. Então, o segurança vai lá e permite, né, que a criança entre. Olha só a baderna que vai fazer. Gente, olha só a baderna que vai fazer. Então, tá lá o produto, né, derivado do petróleo. Petróleo, gente, não é coisa legal, tá? Não é coisa legal. Tem gente que tem alergia séria com isso. E quanto mais, né, o uso do petrolato em inconstância, reação em cadeia, tá? Reação de pele, dermatite e por aí vai. Então, quando você utiliza ali o processo, né, pegou o óleo vegetal, o óleo mineral e aplicou ali na pele junto com o óleo essencial, bateu, já foi. Bateu, já foi, tá? Aqui a raios. Opa! Voltei, gente, já? Acho que já voltei, acho que foi antes. Então, fez isso, tá? Aconteceu esse processo todo ali da foliculite, você trata, o cliente volta pra você, tá? Quantas pessoas tá aí que não fazem ou que você nunca viu
Tá lá, o cliente chega pra você, marca aí a minha depilação, fulano. Aí você vai lá, marca, faz lá só aquilo que o cliente pediu. Só aquilo que o cliente pediu. Deixa eu abrir aqui, então deve ser a questão. Eita, tá chovendo. A internet, tá chovendo. Então o cliente vai lá e pede pra fazer só a depilação ali, pronto, você fez e acabou. Aí você não viu o que precisava fazer, você não falou, o cliente não viu, não sabe. Gente, tem uma moça mesmo, eu esqueci até o nome dela, ela hoje é uma influencer muito boa aí nas redes sociais. Só que ela, né, aconteceu um processo com ela que foi o vitiligo. E quem descobriu o vitiligo nela foi uma epiladora, que viu lá na região íntima, né, uma pequena manchinha branca. E aí, quando ela foi lá no ginecologista, que foi fazer a avaliação, que viu, constou que ela tinha vitiligo. E aí ela começou a fazer o tratamento, então ele não foi tão extenso, porque ela conseguiu fazer logo o tratamento. Então, olha só quantas coisas você deixa de fazer com o seu cliente, tá? Avalia. A Érica mesmo, uma grande amiga minha, tá? Ela é de fora, ela não mora aqui, ela mora em Distrito Federal, eu esqueço demais o nome de lá. E aí, aconteceu, gente. A epiladora dela faz há muito tempo e nunca contou pra ela que ela tinha foliculite. E aí ela ficava lá tirando, nossa, ninguém nunca me ofereceu um tratamento já. E aí ela vendo aqui os vídeos, ela vendo aqui falando, nossa, que é isso aqui? Então, olha só que coisa, né? Já faz isso há muito tempo. E a pessoa nunca disse pra ela que aquilo era foliculite, que aquilo tinha tratamento. Nunca ofereceram. O cliente vai adivinhar, gente? Não vai adivinhar. A profissional é você, você tem que avisar, você tem que chegar ali e falar as coisas. Tá? O cliente tem que chegar ali e falar as coisas, né? Deixa eu ver aqui. A Fernanda Soares ainda tá aqui na live. Ela queria contar o depoimento dela, que ela teve com a cliente. Então, olha só. Quantas coisas você deixa ali de fazer porque você está fazendo uma prática diferente, tá? Você está deixando de exercer a sua prática clínica. Porque você deixa de avisar o cliente o que ele tem, se ele tem manchas, se ele tem, pelo menos você avisou. Ele vai ter o direito de escolha dele de tratar ou não, mas você avisou. Você fez a avaliação dele, toda vez a avaliação. Gente, eu vou fazer uma avaliação só quando o meu cliente vir bonitinho, tal, porque eu quero colher o nome dele. Não, a avaliação é toda vez que o seu cliente for. Se ele tiver algum problema, você já identifica logo. Você já consegue identificar logo. Como é que a gente vai proceder? Qual o melhor tratamento para foliculite? Qual o melhor tratamento, gente, para foliculite? Vocês podem epilar, tem muita gente que me pergunta o seguinte, pode epilar ali no mesmo dia de fazer o tratamento? Pode fazer o tratamento de epilação no mesmo dia e fazer o tratamento para foliculite? Olha só, tem um passo, né, que a gente faz para foliculite, que é o seguinte. Foliculite, como eu já expliquei o processo, tá? Tecido que foi gerado, tecido que está ali, né, todo grosseiro. Então, você vai fazer o quê? Você precisa eliminar esse tecido. Quais são as formas de retirar essa camada superficial? Esfoliação, tá? Esfoliar a pele. Porque quando eu esfolio a pele, eu retiro essa camada superficial da pele e eu tenho o quê? Eu tenho a penetração melhor dos meus ativos. Se eu não tenho essa camada de proteção, que é a primeira camada muito importante que está ali para evitar, né, certas coisas, então ela vai estar ali como proteção. E aí você vai lá simplesmente para poder fazer o quê? Com que seus produtos ajam com mais eficiência.
eu vou trabalhar o processo de esfoliação para fazer dessa forma, né? Esfoliação é para oxigenar o tecido e fazer com que os seus ativos entrem melhor na corrente sanguínea, tá? Eles têm uma ação efetiva melhor ali, a absorção da pele, através desses mecanismos. E ali a gente vai trabalhar, né? Quais ativos a gente pode oferecer para a questão da foliculite. Gente, ativos que são fungicidas, que são bactericidas, que são bacterostáticos. Eu não quero dar o protocolo para vocês aqui passo a passo, porque eu quero que vocês entendam, tá? Aqui junto comigo. O produto que você tem, se eu falar aqui para vocês o produto que eu utilizo, vocês vão comprar o produto que eu utilizo, sendo que vocês têm um produto aí na cabine de vocês. Não tinha necessidade de comprar. Tem necessidade de comprar se você tiver os ativos certos. Olha, eu tenho aquele produto. A Gel falou lá na live dela. Eu tenho ele, eu posso utilizar no meu processo. Eu quero que vocês entendam e que vocês tragam para as suas atividades, para as suas práticas clínicas, os ativos que você já tem em cabine. Se você não tem ativo nenhum, aí sim vocês podem comprar os ativos de vocês, tá? Mas até mesmo porque depende muito de valor. Às vezes o produto seria até mais caro, ou você poderia comprar um outro produto, ou vocês já têm uma enorme afinidade com as pessoas que vendem já os produtos. Mas eu quero que vocês entendam quais os ativos que vocês vão utilizar, quais os mecanismos que vocês vão utilizar, quais as práticas clínicas que vocês vão ter, tá? Vocês pegarem aqui e começar a praticar, começarem a ter aqui o raciocínio clínico. Gente, o pensamento não é só pegar aqui o passo a passo e já sair aplicando, mesmo porque você precisa avaliar, tá? Muitas das vezes a foliculite não foi nenhum processo ali reativo físico, mas é um processo psicológico, tá? Ah, tem sim. Tem sim, e você vai perceber isso nas suas práticas quando você for atuando ali, né? Todos os dias você vendo, você conversando com o seu cliente, você trabalhando ali, fazendo a anamnese dele, você vai entender que de fato acontece também por questões psicológicas. Seu cliente hoje não amanheceu bem, de forma nenhuma, ele está num processo de estresse altíssimo, o corpo vai reagir tentando botar para fora todo aquele estresse, tá? Estresse é igual ao carro que está ali poluindo tudo, tem que botar para fora, tem aquele escape. O carro não tem aquele escape para queimar ali, queima o combustível e solta. O estresse é a mesma coisa, o estresse consome demais, queima muito combustível e aí, ó, estoura. É acne, é infinidade, é mancha. Inclusive já tive uma cliente assim, de processo de mancha, ela faz tratamento comigo já há muito tempo, já tem mais de 1 ano, e a pele dela toda trabalhada, toda limpinha, toda hidratada, toda macia, e aí um belo dia ela chega com uma manchinha. Ah, já isso aqui tá me incomodando, queria fazer um clareamento. E aí ela me contou todo o processo que ela estava passando. Diz, olha, espera um pouquinho. Espera, porque até mesmo porque você vai perder seu dinheiro, você vai gastar seu dinheiro, porque a gente vai clarear e não vai dar resultado. Não vai ver o resultado, não vai ser visível o resultado, porque a gente precisa trabalhar tudo, tá? Alimentação, tudo. Então ela fez o seguinte, ela aguardou, e aí depois que ela passou por aquele processo que ela estava, né, tendo, nossa, melhorou muito, muito, muito mesmo. Gente, a pele dela nem parecia que tinha mancha, nem parecia que tinha passado por processo de mancha. Então acontece sim, tá? Pode acontecer sim. Inclusive hoje, o atendimento de hoje, né, que eu queria trazer aqui para as meninas, eu coloquei lá nos stories, né? É possível você ter um resultado de foliculite, tratamento de foliculite no mesmo dia? É possível? Sim, tá? É possível sim.
se você faz a avaliação correta, se você traz o procedimento correto que deve ser feito, sim. Tá? O que a pele do meu cliente precisa? Eu vou observar. O pelo está encravado, qual é o tratamento correto para a retirada dos pelos? Esfoliação, peeling, tá? Peeling eu devo fazer se os pelos só estiverem ali por baixo da pele. Se eles estiverem com processo de inflamação, tiver com pus, não, tá? Se tiver pus, o correto é fazer um tratamento sem agressão. Tratamento mais tranquilo. Se tem inflamação, alta frequência, vai utilizar alta frequência, vai utilizar ativos hidratantes, ativos bactericidas, fungicidas. Dá uma olhada qual ativo que eu tenho aqui, qual o produto que eu tenho aqui. Aí eu tenho um sabonete de ácidos. Sabonete de ácidos para quê? Remoção de tecido, gente. Remoção de tecido, fazer com que o seu produto ele haja melhor. Fazer essa descamação ali, né? Aumentar, acelerar o processo regenerador ali da pele. Vou utilizar. Vou fazer esfoliação? Sim. Porque vai ter ali um mecanismo, né, de melhor para absorver os produtos, para oxigenar melhor a pele. Não utiliza. Tá? Esse processo, todo tratamento de folículo você faz ou antes, 3 dias antes ou 3 dias depois da epilação. Se vocês forem fazer o procedimento pós-epilação, vai ser aquele cuidado que você vai ter, aquele processo regenerador que a gente sempre está falando, tá? Sem o uso de argila. Eu vou usar argila 3 dias depois da depilação. Quero favorecer aquele tecido, quero oxigenar ele mais. Então, olha só as diferenças que você vai estar trazendo ali para o seu cliente. Olha só a quantidade, né, de ativos que você vai estar trazendo, diferencial que vocês vão estar trazendo para os seus clientes. Gente, pega essa visão de tratamento, tá? Começa a fazer a avaliação, começa a observar. Avaliação é observação. Observou, anota. Se você ainda não sabe fazer isso, anota para depois pesquisar. Começa a pegar, sentir, tato, gente, tato, como é a pele em si. Como é a estrutura de pele. A pele, normalmente, ela precisa estar hidratada. Ela precisa estar macia. Se é uma pele fina, eu vou precisar tomar cuidado. Tá? Já aconteceu várias pessoas ali reclamando porque o profissional arrancou demais. Evita, tá? Você faz a avaliação, você vê, a pele é fininha, vou tomar um cuidado para evitar que machucar, tá? É normal acontecer de machucar, uma lesão mínima, tudo bem. Eu vou trabalhar para que isso não aconteça, tá? Eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Principalmente se o seu cliente for de primeira vez, tá? É aquela coisa, a primeira vez é o primeiro impacto que ela vai ter. Qual o primeiro impacto que ela vai ter de você? Qual a primeira reação que ela vai ter de você? Ela precisa ter ali a excelência, né? Que você é um excelente profissional, que você vai atuar ali da melhor forma possível. Tá? Escolhe os produtos que você já tem, a cera que você já tem, toma cuidado, tá? Com os ativos, que são os pré-epilatórios. Eu não vou colocar óleos essenciais, gente, não, tá? Larga de ser química, vocês são epiladoras, tá? Quem fez aqueles ativos ali foi uma grade enorme de profissionais, tá? Profissionais muito mesmo. É um laboratório fechado, pessoas toda equipada, é uniforme, tá? Impedindo ali de correr o risco de contaminação, é muita coisa, muita burocracia, tá? É tanta burocracia que é tão difícil de ser filmado.
É muito difícil, você não vê assim um laboratório, como é que funciona um laboratório, porque é difícil de acontecer ali o funcionamento do laboratório. Entende, né, como é o processo, como é feito, tá? Evita tá fazendo misturinhas. Eu tenho aqui uma pomada de não sei o que, eu vou colocar aqui óleo essencial. Para com isso, tá? Eu tenho aqui um pré-epilatório da não sei o que lá, eu vou colocar aqui óleo essencial dentro. Para, tá? Vocês não são químicas. Produtos que são para utilizar óleos essenciais, eles vêm ali na embalagem, que são próprios para óleos essenciais, próprios para misturas de óleos essenciais, tá? Eles precisam ser puros e não pode ter o uso de petróleo, tá? Não pode ter ativos que são ligados ao petróleo, nada derivado de petróleo. Por dúvida, olha lá no rótulo, pesquisa no Google que ativo é esse, para que serve, o que é ativo não sei o que lá, o que é não sei o que lá. Dá uma pesquisada, vocês vão, com o tempo vocês vão conhecer eles de cabeça. Com o tempo vocês só vão olhar o nome, porque são os nomes muito complicados, um nome muito enorme mesmo, mas com o tempo que vocês forem avaliando, que vocês forem olhando ali o rótulo das embalagens de vocês, sim, olha esse produto aqui, ó, achava que ele era super natural, tem produtos que estão lá, né, totalmente vegano, e você chega lá, tome, tem lá o uso de petrolato, ou então que foi testado em animais. Deixa de ser vegano. Então, preste atenção nos rótulos, nas embalagens de vocês, e preste atenção também no procedimento que você está utilizando, tá? Faz avaliação. Exatamente, a Glaze colocou aqui, ó, amo óleos essenciais após a epilação das minhas clientes. E elas amam. Olha, você trabalha tantos benefícios ali, utilizando os óleos essenciais, eu puxo sempre pra cá, né? E vocês sempre querem partir pra ir. Porque eu vou utilizar no creme e tal. Você não é química, tá? Tá lá, o óleo, a mesma empresa que vende o óleo essencial, ele vende o produto para você diluir. Ele vende o óleo vegetal, ele vende o creme próprio, ele vende o gel próprio para isso. Você pode utilizar. Eu vou utilizar o gel da não sei da onde, da marca X. Tá? Você não é química para estar utilizando, fazendo ali ativos. Primeiro que você está modificando a química e outra que você está modificando a imensidão ali daquela quantidade de óleos essenciais que vai penetrar na pele. Então, cuidado, muito cuidado mesmo com o que você está fazendo. Vai esfoliar a pele antes de fazer epilação? Para com isso. Não pode, tá? Sempre eu falo, quando a gente faz a remoção dos pelos, que a gente passa a cera, que a gente tira a cera com pelo, sai tecido. Vocês vão olhar. Pega o seguinte, pega lá aquele falso tecido que a gente utiliza para fazer epilação ali com hidrossolúvel ou com rolon, e você vai ver ali quando você tira pelo, que você tem ali do outro lado, tá pelo, tá a cera, e você vai ver a camada escura. É tecido, gente. Isso aqui é lodo. Não, isso é tecido. Quando você retira, não fica esbranquiçada a pele? Não dá aquele aspecto de branquinho, de clarinho, de limpeza? Porque retirou sujeira. Como se você acabou de fazer ali uma asepsia? Então, seu pré-epilatório não foi o suficiente. Não é possível. Gente, retira tecido. Quando a gente esfolia, também retira tecido. Quando faz esfoliação, também não fica clara a pele? Retirou tecido. Pra que eu vou retirar mais tecido ainda? Compreende? Então, quanto mais, principalmente, pense aí uma pele fina, que aí você vem lá, faz esfoliação, aí você faz a depilação e você ainda aplica argila. Imagina só. Aí usou cera quente, não observou a temperatura da cera, não teve cuidado ao puxar. O que acontece depois?
só precisa de 2 dias para a reação da pele, 2 ou 3 dias. É o tempo exato de se formar ali um processo inflamatório. Tempo exato. De 3, 7 dias, 7º dia mais ou menos já está amenizando ali o processo, 10 dias estancou o processo. Então toma cuidado com o que você está fazendo. Tudo bem? Toma muito cuidado. Observa os ativos que vocês estão utilizando no seu pós-epilação. Ah, mas eu usei o melhor pós-epilação. Pede para o cliente utilizar um home care, tá? Pede para ele utilizar, porque também não só adianta você estar utilizando ali todo aquele protocolo gigantesco. Bactericida, fungicida, regenerador, tal. E outra coisa, tá? Pega um pouco do raciocínio clínico para vocês utilizarem ali nos seus protocolos. Aí, o que eu vou utilizar no meu protocolo? Eu vejo muita gente utilizando muita coisa e no final das contas não faz sentido nenhum. Criou um empilhamento de livros, né? Um empilhamento de ativos. Imagina só, meio mundo de bloquinhos desse. É um ativo que eu vou estar utilizando. Ativo 1, ativo 2, 3, ativo 4, ativo 5, ativo 6. Tome cheio de ativos, um protocolo gigante. Pam! Não funciona. Não funciona. Ah, vou utilizar óleo mineral para remover a cera. Aí eu vou utilizar um óleo essencial para isso, misturado num gel de pós-epilação, que já é próprio para isso. Aí eu vou utilizar um outro protocolo lá, um outro creme. E olha só, gente, o empilhamento de substâncias que vocês estão colocando, que não faz sentido estar utilizando, tá? Se tem muito, ficou confuso, usa só um. Ah, quer utilizar óleos essenciais? Pega o gel neutro. Pega o gel neutro próprio para adição de óleos essenciais. As empresas que vendem óleos essenciais vendem. Deixa lá geladinho. Põe na cliente. Faz ali a adição do seu óleo essencial naquele gel. Aquele gel. Não em um gel que já é próprio para utilizar diretamente na cliente. E se você for utilizar gel, depois o óleo essencial, não adianta, tá? Gel é utilizado para contato, ó, fixar, fechar, criar barreira. Aí você vem com óleo essencial por cima, jogou fora o seu óleo essencial. Jogou fora o seu protocolo. Você só finalizou com gel, ficou o gel, pronto, criou barreira, já foi. Então, veja quais são os produtos que vocês estão usando e a forma correta como vocês estão utilizando, tá? Seus clientes, você vai lotar a sua agenda de clientes depois que vocês reverem exatamente quais são os procedimentos que vocês estão fazendo e como é que você está trabalhando a vida desses clientes. Eles com certeza vão trazer mais pessoas para vocês. Porque imagina só a felicidade de ter um tratamento que eles nem imaginavam que tinham solução. Finalizou, tá ali o protocolo. Olha, tem um protocolo aqui para trabalhar a foliculite. Reação, olha, finalizei a epilação aqui, segue tal dica em casa. Durante esses 3 dias, você vai utilizar ali um sabonete próprio para bactericida. Vai utilizar esse óleo, pronto. Eu sempre indico o óleo vegetal de rosa mosqueta, que é simples, o cliente vai utilizar, o cliente não gosta de muito protocolo. Ou você faz um blend de óleos essenciais e dá para ele, né? E vende ali para ele, ou dá com um mimo, faz alguma coisa desse tipo, tá ali, você vai mandar para o seu cliente, vai mostrar para ele exatamente como é o processo e o cliente vai adorar, tá? E você vai evitar o processo que é inflamatório após 3 dias. Terceiro, segundo dia, já começa. Coceira. Coçou, utiliza isso aqui, ó. Tá? Tem muitas pessoas também que têm alergia ao utilizar
a cera. Observa a cera que você está utilizando. É uma cera de boa qualidade? É uma cera vegana? Não é uma cera vegana? Ah, como é que eu vou identificar a cera vegana? Pesquisa a marca, se é uma marca que, primeiro, cera vegana, ela é de substâncias de plantas, né, derivados de ervas e tal, de substâncias de plantas, ativos de plantas. Elas não têm ali o teste feito em animais e elas não têm ali substâncias do uso de petrolato nas suas substâncias. Então, tanto o corante como o ativo que vai trabalhar ali a fixação, a conservação do produto, eles são naturais. E também a questão também da cera, inclusive, né, na sua forma física, né, a quantidade maior da cera, ela é também natural, vem de plantas. Então, observa tudo isso e vocês vão colocar ali nos seus atendimentos. Ah, tem cliente que tem reação aqui, então eu vou utilizar esse tipo de cera, né? Se trabalhar o vegano com pessoas que têm alergia. Ficou vermelho, tá muito vermelho, tá? Tem pessoas que realmente elas são branquinhas e aí só você tocar, elas já tem ali, né? Já fica vermelho. É normal. Mas tem pessoas que não é normal, tá? E você já vai aplicando ali, observa a pele do cliente, ele vai dizer muita coisa sobre você. Terminou a epilação, hidratação. Hidratou a pele, manteve ali para o cliente, ele vai manter, fez a manutenção, evita esse transtorno aí. Ou para quem sofre com isso, se o seu cliente já sofre com isso, já faz o protocolo certo. No terceiro dia, você chama ele para cá, ou então no segundo dia. No segundo dia, você já faz ali alta frequência bactericida, tal, e por aí vai. Entende? Então, pega aqui a visão, vem comigo, vem com a gente, que a gente vai trabalhar de forma correta e vocês vão ter mais resultados, ok? Meninas, eu vou ficando por aqui, tá? Um cheiro enorme, foi maravilhoso fazer esse bate-papo com vocês, sempre muito, muito legal mesmo, tá? Um cheiro no coração de todas vocês. E espero que em breve tem mais. E eu vou estar trazendo muito mais novidade, muito mais conteúdos aqui, riquíssimos para vocês alavancarem os seus resultados, ok? Cheiro e bom final de semana!